A Bíblia de vocês em Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Ezequiel 3,16. Caso que eu não acabo os avisos, misericórdia. Tanto aviso, mas amém. Amém? Quantos acharam, digam amém. Ao fim dos 7 dias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Diga assim, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para advertir, diga advertir, no seu caminho mau, para salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o sangue dele, da tua mão, eu irei requerer ou então cobrar. Mas se avisares o perverso e ele se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvarás a sua alma. Também, quanto ao justo, que se desviar da sua justiça e começar a fazer o que é mal, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste no seu pecado, ele morrerá, e nas suas justiças que pratica, não será lembradas, mas o seu sangue da tua mão vou cobrar, ou requerer. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, ele não pecará, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvarás a tua alma. A mão do Senhor veio a mim, e ele me disse: levanta-te e sai e vai até o vale, e onde eu falarei contigo. Amém? Coloca a mão no coração. Pai, no nome de Jesus, nós sabemos que a tua palavra é a verdade, e a realidade do Senhor é que o Senhor possa trazer essa noite uma revelação daquilo que o Senhor precisa nos instruir, meu Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, e não pela suficiência de nenhuma pessoa aqui. Pai, pedimos a tua mão sobre nós, nos guardando, protegendo e livrando de todos os males, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim, gente, queria falar para vocês hoje sobre a advertência que deve haver na boca de todos aqueles que foram chamados por Deus. Essa palavra foi dada ao profeta Ezequiel, por ele estar vivendo em um tempo que eu considero muito semelhante ao nosso. Um tempo onde a palavra de Deus tinha sido esquecida, onde muitas pessoas tinham se entregado à maldade, algumas pessoas vivendo uma malícia desde o seu berço, outras pessoas deixando o que é justo e se entregando à injustiça. A realidade que deve haver na nossa boca, no nosso coração, é a intenção de entender o que Deus espera de cada pessoa que vive da forma errada. A Bíblia diz que a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Isso quer dizer que há uma diferença em alguém que é filho de Deus e alguém que é criatura de Deus. Jesus, ele falou que aqueles que receberam o Pai, esse Deus deu o poder de serem chamados
filhos de Deus, a saber, aqueles que acreditaram em seu nome. Então a gente precisa entender que pessoas que convivemos, pessoas que falamos muitas das vezes, todos os dias, devem ser advertidas do seu caminho, da sua realidade pecaminosa, do seu afastamento das verdades de Deus. E isso Deus coloca aqui de uma forma muito séria diante da casa de Deus, diante da nação de Israel. Ele falou que ele colocava eles como atalaias. Se você for ver o que era atalaia naquele tempo, era alguém que ficava acima, que estava com a visualização mais elevada daquilo que era a realidade. E hoje Deus abriu os nossos olhos espirituais, eles foram abertos, as escamas caíram dos nossos olhos, e hoje nós conseguimos enxergar o que é mal nos nossos dias. Antes a gente até convivia, e Efésios diz que a gente era por filho da ira, vivia nesses desejos, e éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu amor que nos amou, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. A nossa realidade é essa, que hoje nós estamos assentados em lugares espirituais em Cristo Jesus, e isso coloca a gente nessa posição de atalaia, de entendermos que pessoas precisam ser advertidas da sua realidade. E eu quero falar aqui rapidamente sobre 3 tipos de advertências que precisamos ter para entendermos aquilo que Deus tem para os nossos dias. Primeira advertência que eu queria colocar aqui para você, que a gente vê nesse texto, é que existia uma advertência ao padrão moral que aquele povo estava instalado. A Bíblia diz que o mundo, ele jaz no maligno, ele está no maligno. A maldade é muito fácil de ser observada por onde passamos. Você observa os jornais, você vê tanta violência, você vê tantas pessoas ruins. Eu vi no Facebook esses dias, não sei se alguém teve coragem, mas foi difícil de ver. E a Bíblia diz que nos últimos dias existiriam homens maus, amantes de si mesmos, pessoas que iriam amar tudo que é de pior. E esse vídeo no Facebook colocou que uma pessoa compartilhou assim: com certeza esse não fez o que era bom. O padrão é ser bom. Se não for bom, de repente merece tudo. E esse vídeo vinha mostrando um cara no vídeo, junto com o outro no lado, e o rapaz com uma algema atrás, tremendo de medo, chorando. E eles começaram a falar assim: agora. Aí parou o carro, o cara, por favor, chorando. Jogaram ele lá, descarregaram, o cara filmando na maior frieza, e o outro achando graça. Um coração alegre em matar o outro. E matou dele, virou dele na cabeça, virou dele no rosto, acabou a bala, coloca mais bala aqui que eu quero dar-lhe mais. Aí o cara já estava morto lá, ele quis atirar de novo no cara. E o coração moral das pessoas que não conhecem a Deus, elas estão junto com o maligno. E por isso a violência, por isso há tantas mazelas no nosso mundo. Tem pessoas fazendo o mal para os outros, tem pessoas fazendo o mal para si mesmo, que estão se matando por causa do seu estilo de vida. E nós precisamos entender que existe uma realidade imoral na nossa sociedade, que nós conhecemos e que está diante dos nossos olhos. Lucas 10 diz que a colheita é grande, mas os ceifeiros são poucos. Vou rogar ao Senhor da seara que envie ceifeiros para colher, porque esse pessoal, no fundo, ele só está buscando algo, eles estão querendo algo. Nós precisamos advertir o padrão, muita gente se separando,
Muita gente vivendo uma vida horrível por causa do padrão de relacionamento, padrão de mentalidade, padrão de querer as coisas de qualquer forma. E existe um padrão moral que precisa ser advertido, que a gente precisa falar e precisa se esquivar disso todos os dias, senão também a gente vai ser contaminado. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa iniquidade é esse padrão que existe por onde vamos. Esse padrão é um padrão maligno, é um padrão que nós chamamos de mundo, porque aqueles que amam ao mundo não podem amar a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Nós precisamos separar essas coisas e entender que nós estamos no mundo, mas a nossa casa é a glória. Nós estamos pisando nesse lugar, mas esse lugar não é a nossa casa. Esse lugar é o lugar que Deus nos colocou para resgatarmos pessoas. Diga amém. Diga glória a Deus. Por quê? Muitas pessoas não conseguem assimilar isso, porque já foram contaminadas, que já estão vivendo o padrão do mundo, já consegue se enquadrar dessa forma, mas isso é uma forma que te envolve, que te coloca em situações onde a pessoa começa a se unir, começar a ser escrava. E a Bíblia diz que o ser humano ele passa a ser escravo daquilo que domina ele. O homem é escravo daquilo que domina ele. Isso fala dos padrões. Nós precisamos advertir, primeiramente a nós, sobre o que é o padrão de Deus para a minha vida. O que é o cristianismo? Qual é o padrão de vivência cristã? Como é que eu tenho que agir? O que é que eu preciso ter? O que eu preciso falar? Uma outra realidade que precisamos advertir, e quando eu falo de advertir, é advertir a nós mesmos primeiro, para depois advertirmos os outros. Amém? Eu nunca esqueço que uma das principais façanhas que o rei Josias fez no seu mandato, vou dizer mandato, no seu reinado, foi que ele viu que as pessoas estavam completamente ruins, malignas. Veio um rei antes que começou a falar assim: olha gente, agora vai começar o tempo onde Israel vai ser ecumênico. O que foi que fizeram? Abriram o templo, começaram a colocar os altares de Afrodite, dos deuses lá, dos Baals e da vida, e as pessoas iam, os nacionais de Israel, adorar no templo de Deus, os deuses dos outros povos, justamente por causa desse padrão que estava estabelecido. Acabe, juntamente com Jezabel, abriram uma concessão muito grande para essas coisas, mas Josias, quando reinou, ele limpou o templo, ele tirou todas as imagens que tinha lá. Sabe o que ele fez? Ele chamou todo Israel e leu de novo toda a Bíblia para eles, que eles tinham esquecido. E muitas pessoas têm esperado uma coisa nova. Sabe, Deus não vai transformar a sua vida com uma coisa nova. Deus não vai transformar a sua vida com o lidério. Deus não vai transformar a sua vida com Belém se importa, com o Louvor Norte. Não! Sabe o que vai transformar a sua vida? Quando você colocar em prática aquilo que você já aprendeu. 3 coisas: leia a Bíblia, ore e jejue. Isso aqui é fundamental para qualquer pessoa. Se você conseguir fazer isso todos os dias, você vai ser segunda advertência que a gente observa nesse texto é sobre os maus caminhos.
de alguém que não conhece os caminhos de Deus. Se você for ver referências de Deus bíblicas, ela vai sempre colocar Deus como um caminho. Jesus, ele se referiu como um caminho. Os caminhos ruins, há caminhos que para o homem parecem ser maus, bons, mas no final a morte. Existem pessoas que estão traçando caminhos terríveis. Tem pessoas que nunca foram advertidas de estar em um caminho errado por alguém. E essa advertência, ela tem que ser em amor, em exemplo, em consideração, em demonstração de amor, de paixão, de compaixão pelos outros. Muitas pessoas que eu conheço, que você conhece, estão no caminho errado. Estão vivendo no lodaçal da devassidão. E muitas das vezes a gente acha graça. É muito fácil a gente achar graça das imoralidades que acontecem. É muito fácil a gente às vezes achar graça de algum vídeo que chegou pra gente, de alguém que é porre, de alguma questão homossexual, né? Mas no fundo, a gente precisa advertir essas pessoas. A gente precisa mostrar a palavra de Deus, e isso fala, gente, de uma preparação. Eu só estou aqui querendo confrontar você, sabe por quê? Porque muita gente não consegue colocar em prática isso que eu estou falando aqui, porque não se prepara. Que a pessoa que é preparada, a pessoa que sabe, ela consegue ter facilidade de repassar o que sabe. Mas se uma vez que alguém se converteu e não buscou saber, ele vai ser alguém, vai ser uma osga gospel. Vai ser alguém que não tem expressão. Fui tocado por Deus, vou lá na igreja e tal. Não tem experiência, tem um prazo, vai embora. E não é porque a gente não quer ensinar. As escolas estão aí. Vai ter 4 por semana para você vir aprender, meu irmão. Você precisa aprender. Você precisa saber a justificar a razão da fé de você, senão você um dia vai estar mal, alguém vai vir assim, ó, vou te dar um martelo, R$1.000. Esse martelo é R$1.000. Tu usar a tua fé, tu bate esse martelo que o negócio vai acontecer, que vai ser tremendo. Aí é mais fácil dar R$1.000 do que orar, jejuar, pagar preço. E muita gente está fazendo isso, gente, porque não conhece a palavra de Deus. Conheça a Bíblia. O apóstolo Paulo foi pregar num lugar chamado Bereia. Se quiser colocar o nome do seu filho, Bereano. Eles pregaram lá. Depois o pessoal questionava para ver se realmente era aquilo que estava na palavra. E esses crentes daquele lugar, eles eram altamente conhecidos. O apóstolo Paulo falou a Timóteo, falou assim, olha Timóteo, apresenta-te a Deus como um obreiro que não tem o que se envergonhar e que manuseie bem a palavra da verdade. Se eu falar assim para você, abra a Bíblia de você em Abacuque, tem gente que fala, o quê? Que negócio é esse? Deus me revelou agora que tem meninas aqui que já leram toda a coleção do Crepúsculo, mas não leram toda a Bíblia. Se você for pegar a coleção do Crepúsculo, meu Deus do céu, acho que é essa grossura aqui, dá umas 5 Bíblias. Tem gente que é uma dificuldade de ler a Bíblia meia hora, mas passa 1h30, 3 horas, 4 horas às vezes vendo TV. Pastor, não gosta de ler. Gente, a geração que mais lê é a nossa geração. Sabia disso? O que foi que aconteceu? Você recebeu. Olha aqui para mim. A geração que mais lê é a nossa geração. Sabe por quê? Se você fica 3 horas na frente do Facebook, você fica lendo. E lê mesmo.
Ah, não gosta de ler. Gosta sim. Você não gosta de ler a Bíblia. Se você for estudar a história da igreja, você vai se sentir mal. Eu sou um cara que, por onde eu vou, por onde eu estou, se você convive comigo, por onde eu vou, eu deixo uma Bíblia. No meu carro, aqui na sala, na outra sala tem uma no banheiro. Eu tenho umas 10 Bíblias, eu acho. Eu espalho elas para tudo quanto é lugar, e elas são todas marcadas. Tem umas que, a do banheiro, eu estou lendo Atos. Aqui na igreja, eu estou lendo João. No meu carro, quando eu estaciono, às vezes estou lá, eu estou lendo Apocalipse. Tudo isso é porque eu preciso. Ah, pastor, quando não dá, eu escuto a Bíblia em áudio. Compre a Bíblia em áudio, te ajuda pelo menos. Eu abri esse parênteses aqui para falar de padrão, é porque para entendermos o padrão de Deus, a gente precisa da Bíblia. A gente precisa amar a Bíblia. Eu fiquei chocado. Assim, eu não gostava da versão linguagem de hoje. Eu achava ela muito, sei lá, não gosto muito dessa. Quando eu fui estudar a história da versão da linguagem de hoje, eu calei minha boca. O cara ficou 50 anos traduzindo. Para depois ele falar que eu não gosto? Se for ver, estudar um pouco mais a história da igreja, você vai ver que um cara chamado Jerônimo, ele traduziu a Bíblia do grego para o hebraico. O nome disso foi Septuaginta. E a gente, às vezes, fala, tu fala grego? Tu não sabe o que é traduzir a Bíblia para o grego, para a tua língua, e ficar não sei quantos anos lá tentando fazer isso, para depois tu deixar ela lá aberta no Salmo 91. Uma vez, na sala da casa de uma família, a Bíblia sempre ficava aberta no Salmo 91 e tudo mais, né? Porque o Salmo 91 parece que tem um negócio, essa foto de gente feia, né? Te espanta, né? Mas parece que o pessoal acha que o Salmo 91 espanta, mas deixa aberto lá no Salmo 91. Por que não abre, de repente, outro versículo? Mas é o Salmo 91, deixa lá. Aí a Bíblia aberta lá na sala. Aí a menina perguntou para a mãe assim, mãe, esse livro aberto aqui, é a Bíblia. Aí falou, mas esse daqui não é o livro de Deus. Aí ela falou, esse aqui é o livro de Deus. Eu falei, então bora devolver para Deus que a gente não usa. Tem algumas outras nações, gente, que não pode ter Bíblia. Escute aqui. Ter a Bíblia é motivo de condenação. Então o que as pessoas fazem? Elas pegam uma Bíblia e elas rasgam, por exemplo, o livro de Mateus. Aí fica o livro de Mateus no bolso. Tinha um cara que ele ganhou de presente o livro de João. E ele só lia o livro de João. Ele tinha uma vontade de ler todos os outros livros. Ele falou que a Bíblia era o livro que tinha mais trazido problemas para ele. Aí o cara perguntou, por que a Bíblia te trouxe problemas? Porque ela me deixa numa situação complicada, porque eu tenho que perdoar o cara que faz mal para mim, né? Eu tenho que amar quem não me ama, eu tenho que perdoar, que Deus nem aceita se eu não perdoar. Então ela me trouxe muitos problemas, até o dia que ele conheceu um cara que tinha toda a Bíblia. Rapaz, ele olhou para o cara brilhando assim, falou assim, tu tem toda a Bíblia? Aí ele falou, tenho. Quantos problemas você tem? Aí ele falou, como assim? Não, porque eu tenho só João, eu já tenho tanto problema. Imagine você que tem toda a Bíblia. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é uma regra de conduta de fé. Ela é tão verdadeira que eu vou te dar essa para você pensar. A base da maioria de todas as constituições de todos os países, elas têm fundamento na Bíblia, nos 10 mandamentos. Se você matar, você vai preso. Se você roubar, você vai preso. Mandamentos que Deus instituiu na sua palavra, que são mandamentos morais para todos nós. E por isso, sem
a moral da Bíblia, a gente vai se contaminar com as imoralidades que existem nesse mundo. Amém? Advertência dos maus caminhos, de pessoas que precisam conhecer os caminhos, e só vamos ter clareza desses caminhos quando conhecermos os caminhos de Deus e trilharmos os caminhos de Deus de uma forma correta. E por último, a advertência da reconciliação. Quando a gente observa um justo que pratica a justiça, entregando a sua justiça e virando alguém injusto, a Bíblia diz também que a gente precisa advertir. O que é advertir, gente? É falar assim: olha, tu vai para o inferno. Não. Falar do amor de Deus. Falar da misericórdia de Deus. Esses dias mesmo, eu animei uma pessoa. Saia daqui decidido em animar alguém, em trazer uma solução. Quem ganha almas é sábio. Quem entende essas 3 questões aqui que eu estou falando aqui para você, gente, ele vai se fazer sábio diante de Deus. O Brasil, se não houvesse nenhum desviado, deveria ser uma população com mais de 50% de pessoas evangélicas. Você sabia disso? Porque tem 28% crente, mas tem 24% que já se desviou. Quantos conhecem 3 desviados? Só 3, não é para ser 10. Meu irmão, tem tanta gente desviada. Sabe o que é? Sabe que você quer fazer parte dessa estatística, bebê? Não, diga não. Mas se você quiser, só deixe de fazer isso que eu estou acabando de falar para você. As pessoas, elas podem ter experiências com Deus. Esses dias eu estava respondendo uma pergunta aqui, alguém perguntou: pastor, por que não acontece sinais como aconteciam antes, hein, pastor? Eu falei: porque o pessoal não ora. Tu já chegou no velório e orou pelo defunto lá? Porque não crê, e só vai crer se tiver convicção. Eu nunca esqueço que o Edilio chegou aqui e falou: o menino da célula morreu, o Deus falou para ele: vai lá, ora lá por eles. Será que Deus vai falar um negócio desse para alguém que não está em comunhão, gente? Aí chegaram lá: a gente veio orar aqui pelo cara, pro menino aí que morreu da nossa, está sentindo falta dele, ou teve célula, ele nem foi. Mas ele está morto. Não, a gente veio orar aqui por ele. Não deixaram ele entrar. Conclusão: pularam o muro e foram lá orar. Se converteu todo o pessoal lá que fez a autópsia dele, porque ele ressuscitou. Foi uma bênção. E isso acontece. Mas por que não acontece? Porque as pessoas, elas estão sem a confiança da palavra. A Bíblia diz que se você acreditar, você pode fazer obras maiores do que já foi feita, gente. Obras maiores. Sabe o que é obras maiores? O apóstolo Pedro fez obras maiores. Ele passou, a sombra dele curava as pessoas. Só a sombra dele curava as pessoas. Ele só estava andando. Aí tinha alguém doente, caía, ficava curado. Por que isso não acontece? Por causa da comunhão. A gente precisa ter comunhão, e só com a comunhão a gente vai conseguir fazer advertência sobre o padrão mundano, sobre as pessoas que não conhecem a Deus, sobre as pessoas que se afastaram de Deus. Fora isso, ele vai acontecer: ai, coitado, né? Está aí viciado. Ai, vou orar por você. E às vezes nem ora. Olha, tem alguém dentro. Sabe o que eu faço hoje? Falou para orar, eu oro na mesma hora. Porque o dia tira a gente das paradas, dos paranauê, da fé. Eu oro logo. Não, vou orar aqui logo. Ora logo. Queria que você pegasse sua Bíblia agora, ficasse em pé, pegasse um pouco mais na frente, Ezequiel capítulo 37. E eu vejo que uma das principais advertências, dessas advertências que Ezequiel fez a Israel, foi para acontecer isso aí que a gente vai ler agora. Você está participando de um mover de Deus, diga amém.
Esses dias eu fui visitar uma empresa e a gente está nesse mover de visitar 1000 lugares. Eu cheguei lá na empresa, a empresa ia falir. Eu falei assim: eu vou orar aqui. Precisava pagar quase 50 mil reais, gente. Deixa eu dar esse testemunho para vocês. E eu fiquei olhando assim a realidade, todo mundo meio triste, perdeu seu emprego. Aí eu falei assim, a mesma palavra que Deus me deu. Jesus falou: vão, diga que a paz esteja nesse lugar. Se ali houver alguém que seja um homem de paz, a paz que está sobre vocês vai repousar sobre eles. Mas se ele não quiser a paz que está com vocês vai retornar. Sacode o pé, balança, bate bem, e vai ter menos misericórdia para Sodoma do que para aquele lugar naquele dia. A Bíblia diz isso. Deus nos deu essa palavra. Eu cheguei e orei por aquele lugar, orei pela empresa, orei pela família de cada pessoa. E eu conversei ali com a dona, falei para ela fazer uma proposta meio ousada, de dividir de quase 10 vezes o débito dela. E aconteceu que o Senhor abriu a porta, e eles ficaram glorificando a Deus por causa dessa atitude. Eu não sei se todo mundo ali vai se converter, mas eu sei que eu fiz a minha parte. Eu adverti, eu falei que existia um caminho. E o evangelho é esse, dizer, a principal advertência que Jesus fez, junto com João Batista, foi essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Essas são as boas novas. Vamos ler. E veio a mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na face do vale, e eles estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. E ele disse para mim: profetiza a esses ossos e dize: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus sobre esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vocês vão viver, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os outros ossos, se juntando, e cada osso com o seu osso. E olhei, e eis que havia sobre eles tendões, cresceu sobre eles carne, estendeu a pele sobre eles, mas não havia sobre eles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz: assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como me ordenara, e o Espírito entrou neles, e eles se puseram em pé, um grande e sobremodo numeroso exército. Então me disse: filho do homem, esses ossos são todos da casa de Israel.
para mim. O apóstolo Paulo disse que aquele que profetiza abençoa, edifica a igreja. Tiago falou que existia um poder poderoso na nossa boca. O salmista falou que a boca vai falar aquilo que o seu coração está cheio. Se você decidir sair daqui essa semana, hoje, e essa semana praticar isso que eu estou falando a vocês, se encher da palavra, se encher do louvor, você não vai conseguir ver as injustiças, você não vai conseguir ver as maldades sem fazer advertências, e principalmente advertências poderosas, porque são movidas pelo Espírito e não pela vontade de alguém que tem um remorso, tem uma dor ou tem uma pena. Eu quero desafiar você essa semana e aproveitar essa oportunidade que a gente está fazendo de se reunir de uma forma maravilhosa, nas casas, nos parques, nas universidades. Eu soube de pessoas que se reuniram na praça de alimentação do shopping. Deus está agindo. Cuide da sua vida. Quinta-feira passada, eu fui pregar para quase 400 irmãos em uma escola aqui do Guamá, que foi a escola da menina que morreu, assassinada lá pelo questão da violência aqui e tal. Ela inclusive vinha aqui na igreja. E eu fui lá, comecei a pregar, percebi e mandei o meu carro fazer uma revitalização. E eu percebi que não ia dar tempo de eu terminar lá e pegar meu carro, pedir para um irmão querido ir lá pegar. E aconteceu que eu fiquei muito feliz, preguei. Muitos professores me conheciam, falaram assim: não é um milagre, está pregando aí. Abençoei os irmãos, orei pelas famílias. Aí quando eu acabei de pregar, me ligaram: rapaz, tu nem sabe o que aconteceu com o teu carro. E alguém abriu a porta na hora que ele estava passando, bateu com força, como diz o cara. Aí eu falei: glorificado seja o nome do Senhor, né? Aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos. Manda uma foto aí, porque eu quero glorificar mais. E o Satanás falou a primeira coisa: se tu não tivesse ficado aí pregado, tu teria pegado teu carro. Eu falei: não quero saber disso. Conversa com a minha mão. Você vai ser usado por Deus. Você vai ser muito usado por Deus. Mas nunca esqueça que Jesus falou que aquele que ama a sua vida vai perder, mas aquele que perde vai achar a vida eterna. Eu sei que aquele momento ali nunca vai voltar atrás. Meu carro vai voltar, que o seguro vai pagar o que aconteceu. Mas aquele momento lá não podia passar, porque o céu e a terra vai passar, mas a palavra de Deus nunca vai passar, e ela nunca volta vazia. Só te digo: profetiza sobre o vale, sobre os ossos, e depois me conta o testemunho aqui. Amém? A gente está vivendo aqui também, gente, aqui a corrente do jovem vencedor. Levanta a mão. Que é uma corrente de 7 sábados que a gente faz com Deus, de nos aliançarmos com Deus, de pedir a Deus uma coisa muito especial. Talvez se você esteja aqui hoje, você já percebeu que a gente está aqui se reunindo, mas a gente tem uma preocupação enorme por essa cidade.
Deus nos espalhou nessa cidade, para que a gente pudesse falar do Evangelho nessa cidade. E eu queria desafiar você que está com algum problema, com alguma dificuldade na sua casa, na sua família, de repente está com um problema no seu relacionamento, de você fazer a corrente do Jovem Vencedor, que é 7 sábados, que você vai estar aqui orando com a gente, pedindo a Deus a bênção dele. Eu sei que tem alguns irmãos também fazendo ainda. Fique na fé. Quero perguntar, quantos aqui não estão fazendo a corrente do Jovem Vencedor e hoje deseja começar uma corrente? Levanta a mão bem alto. Fique com a sua mão bem alto, levantada, que eu quero orar com vocês. No final, os irmãos vão estar no corredor, você pode pegar com eles o papel. Ora aqui comigo, dizendo assim: Senhor, diga comigo: Senhor, nessa noite, eu faço uma aliança contigo e te peço a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja presente agora e para sempre. Tchau, gente. Vamos invadir aí a cidade. Ingresso do livre aqui em cima e lá atrás.